Pai, aceita-nos em Tua presença, este é o Teu momento, por Jesus te pedimos, amém. As palavras, elas são como pessoas, elas surgem, as pessoas criam as palavras, elas se espalham, crescem, e algumas delas cessam, acabam, morrem. E é interessante saber a origem de algumas palavras, para que a gente entenda, consiga interpretar melhor a função dessa palavra na sociedade, a razão dessa palavra existir. Quando os navegadores portugueses chegaram ao Brasil, eles se depararam com uma fruta que os lembrava de uma alegoria lá do seu país. No folclore português havia um monstro peludo que assustava crianças. E este monstro era chamado de cuca. Ao chegar ao Brasil, eles viram esta fruta tropical, peluda, com 3 olhos, e a figura desta fruta os remeteu àquele monstro do folclore português. Assim, eles deram o nome a esta fruta de cuca. O tempo passou e à medida que as pessoas falavam, a palavra cuca se transformou em coco. Isso é apenas um exemplo do que pode acontecer com as palavras e como as palavras podem surgir. É muito importante que a gente, especialmente quando estamos falando de Bíblia, que a gente mantenha o olhar no que a Bíblia quis dizer originalmente. Porque nós corremos o risco de transformar os sentidos das palavras a partir do seu falar na sociedade. E eu gostaria nesta noite de meditar com vocês em 2 palavras bíblicas que devem nos fazer pensar em sua origem e não no sentido que estas palavras adquiriram hoje na sociedade. Qual a sua religião? Você já deve ter ouvido esta pergunta algumas vezes. Qual a sua religião, Elinho? Quando a gente ouve essa pergunta, geralmente nós nos propomos a dar 2 respostas. Ou dizemos que somos cristãos, porque a religião é um conjunto de dogmas, de doutrinas disseminadas por alguém, por um líder, e o cristianismo é uma grande religião. Ou às vezes nós confundimos com denominação e dizemos que somos adventistas, católicos, batistas. Mas na verdade, o sentido da palavra religião na Bíblia não é este que nós usamos normalmente. Religião, a palavra religião não nasceu num contexto religioso. A palavra religião nasceu num contexto pagão. A palavra religio significa louvor e reverência aos deuses. E foi esta palavra religio que deu origem à palavra religião. E o que era religio? Religio era toda ação que o romano realizava em reverência a seus deuses. Ir ao templo era religio. Levar a oferta ao templo era religio. Cantar louvores aos seus deuses era religio. Toda ação relacionada ao contexto espiritual do romano, ele chamava de religio. Assim, a palavra religio, ela não surge num contexto cristão, mas num contexto pagão. Daí a razão porque esta palavra não acontece muitas vezes na Bíblia. Mas ela significava as práticas daqueles homens e mulheres relacionadas aos seus deuses. Sabendo disso, o escritor Tiago da Bíblia faz menção então a uma religião pura e imaculada. Conhecendo a religião dos pagãos que era contaminada,
ele então faz referência a uma religião pura. E ele diz que a religião pura e imaculada com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo. Portanto, Tiago toma emprestada a palavra religião dos romanos e utiliza num contexto correto. E diz que, em contraponto àquela religião contaminada e pervertida, havia uma religião pura. E a religião pura, segundo Tiago, era agir com caridade em relação ao próximo e afastar-se daquilo que nos contamina. Agora, existe um denominador comum entre a religião dos pagãos e a religião dos cristãos. Tanto a religião dos pagãos quanto a religião dos cristãos resumem-se ou têm em comum a ação, a prática. Veja, o capítulo 1 de Tiago está cheio de verbos, de ação. Lá diz, eu não vou enxergar dali, mas eu tenho que ler daqui. Ele fala que religião, entre outras coisas, é falar, rejeitar a imundície, cumprir a lei, atentar para a lei perfeita, fazer a obra, refrear a língua, visitar órfãos, guardar-se da corrupção. Vocês percebem? Antes de apresentar o conceito de religião, Tiago começa a demonstrar a prática cristã que culmina em religião. Assim, religião não é algo a que pertencemos. Religião não é algo que possuímos em nossa mente. Religião é algo que fazemos. Religião é prática. Vejam que religião é visitar, é abster-se, é dar-se ao outro. Religião é prática, é ação. E é isto que torna a religião dos romanos e a religião dos cristãos, é nisto que há um ponto em comum: a prática, a ação. Existem características da religião. Primeiro, a religião é algo pessoal. Nós não podemos imaginar uma religião praticada por um grupo de pessoas. Religião é o que você faz. Amanhã pela manhã, se você abrir a sua Bíblia para ter um momento com Deus, você estará praticando religião. Se durante a semana alguém se interessar por ouvir a palavra de Deus, e você então dedicar alguns momentos para falar de Deus para essa pessoa, você estará praticando religião. Quando cantamos, quando oramos, quando vimos à igreja, nós estamos praticando religião, mas isso se dá de maneira pessoal e não coletiva. A segunda característica da religião, que ela precisa ser baseada em minhas aptidões. Veja só, vocês veem algumas pessoas cantando aqui na igreja. Vocês veem pessoas com muita habilidade para isso. Esta é uma maneira destas pessoas praticar a sua religião. Vocês não gostariam de me ver praticando esta religião aqui, sozinho. Eu até gosto de cantar, mas eu preciso de um grupo de pessoas para disfarçar a minha voz. Porque a religião precisa ser baseada em nossa aptidão. Assim, dar estudos bíblicos, tocar um instrumento, cantar, pregar, recepcionar pessoas. Deus nos dotou com características, com talentos, com aptidões, para que nós pratiquemos a nossa religião. Toda vez que agimos em prol de alguém, num aspecto espiritual, ou dedicando a Deus, nós estamos praticando religião. Eu já disse, a religião é prática. E por último, existe uma hierarquia na religião. Veja o que Tiago diz: a religião pura é esta, no singular: visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações e guardar-se da tribulação. Tiago está falando que o resumo da religião é cuidar das pessoas e cuidar de si mesmo, do ponto de vista espiritual. Esta é o ponto alto da religião.
Assim, religião é o que você faz. Portanto, a pergunta de hoje é: como anda a sua religião? O que você tem feito para adorar a Deus e abençoar o seu próximo? Porque são os dois alvos da religião: Deus e o outro. Como anda a sua religião? Talvez você esteja pensando assim: eu tenho vindo à igreja, César, regularmente, aos domingos, e nós ficamos muito felizes com isso, e Deus está muito feliz com você. Mas a nossa religião não pode se resumir à nossa vinda à igreja um dia na semana. Nós precisamos ser religiosos todos os dias. Nós precisamos praticar a religião todos os dias, porque Deus está presente em nossas vidas todos os dias. Assim, você precisa orar todos os dias, porque isso é praticar a religião. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias, porque isso é praticar a religião. Você precisa cantar louvores a Deus. Você precisa ouvir louvores. Você precisa compartilhar da palavra de Deus, porque isto é religião, e a sua religião não pode ser praticada apenas em um dia na semana, nem no domingo à noite, nem muito menos só no sábado pela manhã. Nós precisamos ser praticantes da religião. E essa religião praticada precisa ter regularidade. Como anda a sua religião? Amigo, amiga, você precisa saber que Deus espera que você seja religioso. E religioso é aquele que pratica, que faz, que exerce a religião de maneira regular. Bom, essa foi a nossa primeira palavra, religião. E nós já vimos que religião é aquilo que nós praticamos para adorar a Deus ou para abençoar o nosso próximo. A segunda palavra é igreja. E a palavra igreja também não nasceu num contexto espiritual, cristão. Ela nasceu num contexto romano. E o que é que vem à sua mente quando alguém diz assim: qual é a sua igreja? O que é que vem à sua mente? Uma instituição? É comum nós dirigirmos os nossos carros e encontrarmos logomarcas da nossa denominação nos carros adesivadas. E a gente dizia assim: este é da igreja adventista. Como é comum. É isso que vem à sua mente quando alguém pergunta qual a sua igreja? Uma logomarca, uma instituição ou um prédio? Quando você diz assim, vou à igreja, você pensa no templo, nessa estrutura? Ou você pensa na função que você desempenha na igreja? Para aqueles que não sabem, a última figura é uma logomarca de um dos departamentos dessa igreja, da escola sabatina. O que é que vem à sua mente quando pronuncia-se a palavra igreja? O que é que você responde quando alguém pergunta para você qual a sua igreja? Como eu disse, a palavra igreja, ela vem do grego eclésia e significa reunião, assembleia ou ajuntamento. E veja que a própria etimologia já revela qual é o sentido da palavra igreja: reunião, ajuntamento. E a pergunta é: ajuntamento de quê? De tijolos, Júlio César? Bancos? Pessoas. Reunião de quem? Pessoas. Veja o que a Bíblia diz. As igrejas da Ásia, 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. A igreja na casa. Como é que nós entendemos isso? As igrejas não possuíam igreja na Bíblia. As reuniões de pessoas, o ajuntamento de gente,
acontecia em diversos lugares. Acontecia nas praças, acontecia escondido, acontecia nas casas, porque a igreja que Paulo fala na Bíblia não era um templo. A igreja que Paulo fala na Bíblia era quando um grupo de pessoas se reunia para buscar a Deus. Isto era igreja. Igreja não é templo, igreja não é instituição, igreja é gente. E toda vez que gente se encontra para adorar a Deus, surge então aí uma igreja. Vejam, o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Amigos, Deus não está neste lugar, Deus está conosco. Quando nós saímos daqui, Deus não fica aqui, Deus vai conosco. A igreja de Deus não é um lugar, a igreja de Deus é você. E veja, quando você encontra uma outra pessoa, em qualquer lugar, pois a Bíblia diz em Mateus 18:20, pois onde, em qualquer lugar, se reunirem 2 ou 3 em meu nome, aí estou presente. Aí existe igreja. Igreja é gente. Igreja é com quem você está. Com quem você está. E a pergunta é: como anda a sua igreja? Como anda a sua igreja? Queridos, Deus espera que nós tenhamos uma religião. E nós já vimos, a religião não é uma convicção em um conjunto de doutrinas. A religião é aquilo que você faz para agradá-lo, baseado no que a Bíblia propõe para você. Como anda a sua religião? E agora a pergunta é: como anda a sua igreja? Porque quando nós perguntarmos qual é a sua igreja, não tem que vir uma logomarca na minha cabeça, tem que vir a figura de alguém. Quando perguntarem Estelita, qual a sua igreja? Tem que surgir Thelminha na sua mente. Luci, quando lhe perguntarem qual a sua igreja, tem que vir Otávio na sua mente. Porque a sua igreja não é um lugar, sua igreja é um grupo de pessoas com quem você se reúne. Barnabé, qual é a sua igreja? Aí tem que vir César na sua mente, quando a gente se encontra para falar de poesia, que a gente ama tanto. Igreja é gente. Agora veja, nós falamos aqui de religião e de igreja. É possível que exista uma religião sem igreja? É possível? É possível que as pessoas realizem atividades espirituais, eclesiásticas, mas não pertençam a uma igreja? Veja, Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que é fazer maravilha? O que é expulsar demônio? O que é isso? Eliane sabe a resposta. Obrigado, Eliane. Religião. Expulsar demônios é religião. Fazer maravilhas é religião. Curar pessoas é religião. Cantar na igreja é religião. Dar estudos bíblicos é religião. Mas o que é que Cristo dirá para estas pessoas que tinham uma religião? Então lhes direi abertamente. O que é que ele dirá? Nunca vos conheci. E para onde irão as pessoas que nunca foram conhecidas por Deus? Para o céu? Sim ou não? Não. Religiosos que fizeram, que exerceram, mas não eram conhecidos por Deus. E por que eles não eram conhecidos por Deus? O que é que a Bíblia diz? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, porque tive fome e não me deste de comer,
Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. E estando nu, não me visitastes, vestistes. E enfermo e na prisão, e não me visitastes. Uma religião que faz, mas não cuida de gente, é inútil para Cristo. Nós precisamos fazer, nós precisamos ter uma religião assídua, regular, mas nós precisamos ter em mente que a nossa religião é para adorar a Deus e para cuidar de pessoas. E a nossa igreja tem tudo a ver com nossa religião. Quando nós achamos que somos religiosos, mas não cuidamos de pessoas, nós estamos cometendo um erro. E religião sem igreja é igual a inferno. Religião sem igreja não tem valor para o Senhor Jesus. A pergunta é: você é religioso? Amém. Nós precisamos ser religiosos. Você tem uma igreja? Amém. Religião e igreja precisam andar de mãos dadas. Nós precisamos olhar para uns para os outros e nos reconhecer como membros de uma mesma igreja, que tem Cristo por cabeça, e nós somos então irmãos uns dos outros. O resumo de igreja, a palavra que conceitua a igreja é relacionamento. Se nós virmos para a igreja, se nós estamos aqui, vamos embora e não percebemos ninguém, nós somos apenas religiosos. E religião sem igreja é morte. Nós precisamos lembrar, quando falamos de igreja, dos que choram, dos que sofrem, dos que sorriem, dos que comemoram, dos solitários, dos idosos, das crianças. Nós precisamos ter em mente que igreja é cuidar uns dos outros. Isso é a igreja de Deus. Quando ele disse o elemento que identificaria os cristãos não seria a religião. O elemento que identifica os cristãos é: se vos amardes uns aos outros. E amar uns aos outros é o exercício da igreja. A igreja é o relacionamento com o vínculo da perfeição, que é o amor. Isso é a igreja. Nós precisamos consertar a nossa igreja, queridos. Nós precisamos consertar a nossa igreja. Porque não adianta ser apenas religiosos. Nós precisamos ter uma igreja saudável. Pessoas que se relacionam bem. Pessoas que se amam, que se ajudam, que cooperam umas com as outras. Lembrem-se disso. Você é convidado a fazer parte desta igreja. Pessoas falhas, mas você que está vindo, achando que apenas que a religião vir aqui a igreja é suficiente, lembre-se, você precisa de religião, e você precisa de igreja. Você é convidado a fazer parte de uma igreja, e uma igreja que é orientada pela palavra de Deus, porque não é qualquer reunião que é uma igreja. Você pode ir ali na praça, aqui na orla agora, existem grupos de pessoas, aquilo não necessariamente é uma igreja. Igreja é quando um grupo de pessoas, orientadas pelo Espírito Santo, se reúne para adorar a Deus e ajudar umas às outras. Você precisa de uma igreja. Alguns anos atrás, uma família aqui da igreja teve um sério problema. Um bebê lindo nasceu, e 2 meses depois do nascimento desse bebê, o bebê teve um aneurisma. O bebê foi internado em um dos hospitais dessa cidade, mas depois de algumas tentativas de cuidar daquele problema muito sério,
Os médicos então sugeriram que eles deveriam ir para um centro mais desenvolvido, e isso teria que ser feito de maneira emergencial. E essa família tinha alguns contatos no Rio de Janeiro, e eles disseram: venham para cá que nós vamos dar apoio, nós temos contato aqui num hospital. E eles decidiram então tirar o bebê aqui de Petrolina e levar até o Rio de Janeiro. E para fazer isso, eles precisavam de uma UTI aérea. Como levar isso de maneira emergencial? Há quase 10 anos atrás, custava R$45 mil. O avião pousaria em Petrolina se pagasse metade do valor. E só sairia de Petrolina se pagasse a outra metade do valor. Nós recolhemos aqui na nossa igreja ofertas. Este ambiente é mantido, a energia, a água, a limpeza. Os dízimos que são trazidos aqui para a manutenção dos obreiros, dos pastores desta igreja. A igreja também precisa de recursos para sobreviver. E como regra, estes recursos são empregados em estruturas, como regra, na manutenção do templo, no conforto do templo. E trazer ofertas à igreja, trazer dízimos à igreja, é parte da nossa religião. Lembram? Religião é o que nós fazemos. E nós precisamos ter compromisso com a religião de Deus, trazer estas ofertas, trazer esses recursos, é parte da nossa religião. E quando aconteceu isso, esta família triste, sem saber o que fazer, precisava da metade deste valor, porque a família lá do Rio de Janeiro havia conseguido a outra metade. E o que fazer? A igreja que agiu de maneira religiosa, trazendo seus recursos, agora precisava ser igreja. Igreja é perceber as necessidades uns dos outros. E a igreja se organizou e entregou a outra metade do valor para que esse bebê fosse levado numa UTI aérea até o Rio de Janeiro. Lá, esse bebê pôde experimentar dos cuidados, e para a honra e glória de Deus, esse bebê, hoje, a filhinha de Rogério e Isabela, membros da nossa igreja, foi abençoada, porque a igreja foi igreja. A igreja não foi só um templo, a igreja foi igreja. A igreja não foi só uma instituição, a igreja foi igreja. E você, meu querido amigo visitante, você precisa fazer parte desta igreja. Porque quando nós não fazemos parte de uma igreja, nós somos como um membro amputado, que não tem vida. Apenas membros participantes de um corpo têm vida. E você é convidado a fazer parte de uma igreja. De uma igreja que se preocupa, de uma igreja que sorri, que comemora e que se entristece. E nós que já somos participantes dessa comunidade, precisamos ter em mente o que precisamos ser. Igreja. Igreja de verdade. Que pratica religião, mas que olha uns pelos outros. Algum tempo atrás, uma música muito antiga, que eu já conhecia desde criança, começou a fazer sentido na minha cabeça. A melhor oração é o amor. Quantos conhecem essa música? A melhor oração é o amor. Essa música é o resumo daquilo que foi dito hoje. Oração é religião. Nós precisamos orar. Amor é igreja. Nós precisamos amar. A Bíblia fala de uma hierarquia escandalosa no livro de Coríntios.
Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Nós precisamos ser religiosos e ser igreja, para que possamos agradar a Deus. Eu gostaria de convidá-los a cantar essa música, a melhor oração, amor, e transforme esta também na sua oração. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Mais uma vez. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Pai amado que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite à Tua casa de oração. Pai, que o sentido de religião possa estar claro em nossa mente. Nós precisamos nos comprometer com as atividades, com os eventos, com as necessidades desta comunidade. Nós precisamos, Senhor, orar, Te buscar todos os dias, ter uma religião ativa e regular. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, permaneça em nossa mente, nos lembrando das nossas necessidades e das nossas responsabilidades, para que sejamos religiosos de fato. E sobre a nossa igreja, Senhor, nos ajuda a perceber uns aos outros, nos ajuda, Senhor, a perceber os nossos irmãos. E quando, Senhor, formos perguntados a respeito da nossa igreja, que a imagem dos nossos irmãos, dos nossos queridos, venha à nossa mente, e que possamos ter uma igreja saudável aqui, uma igreja que se ama, que se ajuda, que se cuida. Permanece na nossa vida, transforma-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te pedimos por Jesus. Amém.